Josias, eu fiz um projeto com o microcontrolador PIC utilizando o timer para gerar um sinal de referência. Fiz tudo certinho, calculei bonitinho o tempo de estouro do timer, testei em bancada, ajustei os valores, mas quando eu fui gravar num segundo, terceiro e até num quarto PIC, cada um deles deu uma frequência de estouro diferente. Por que que isso está acontecendo? Por que que o timer não é igual em todos os piques? Me ajuda! Calma, calma. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois da vinheta. Você sabe o que sensores de temperatura, balanças, timers possuem em comum? A calibração. Todos estes equipamentos necessitam ser calibrados antes de chegar para o mercado. E alguns deles, inclusive, precisam que a calibração seja realizada novamente a cada um ano. Mas por que isso é necessário? Isso é necessário porque alguns deles possuem elementos eletromecânicos, como é o caso da balança. As células de carga, elas podem com o tempo alterar as suas particularidades mecânicas, fazendo com que os valores se alterem, sendo necessários novos ensaios para ajustar os termos na hora de fazer a conversão analógico para digital e assim ela realmente mostrar para você o valor correto na saída. Mas existem outros equipamentos que não são analógicos, como por exemplo um timer digital. O timer ele pode estar ali constituído de circuitos semicondutores, com cristal oscilador, tudo certinho, mas ele pode ter diferenças de um chip para o outro. Como visto lá na nossa visita à Seitec, o wafer, onde são gravados os chips, possui variância. Nós temos alterações nas velocidades de cada buffer que compõe o seu chip, a depender de onde o chip está no wafer. E isso é uma variação estatística que você tenta aos pouquinhos ajustar, né? Você faz muitas rodadas de teste, consegue uma distribuição estatística de onde estão os chips mais lentos e aí você compensa na hora de gerar o GDR2, o arquivo que vai gerar a matriz que vai para a fábrica. Entretanto, isto não é 100% confiável, né? Você sempre vai ter alguma coisinha que vai fugir dessa matriz estatística e teremos uma variação que pode ser entre menos 5% e mais 5% para a velocidade desses buffers. Mas o que isso significa na prática? Bom, isso significa que aquele clock que está entrando por um cristal oscilador lá na entrada do seu pique, ele pode ter pequenos atrasos em toda a malha de clock até ele chegar no seu timer. Isso também significa que o clock que chega na entrada do timer, ele tem que se propagar através dos divisores que formam este timer. E essa própria propagação, ela tem um jitter. Ela pode tanto atrasar um pouquinho, como adiantar um pouquinho, fazendo assim com que você tenha na saída um tempo de estouro um pouquinho, levemente diferente. Mas pensa bem, esses tempos eles se acumulam, então conforme você vai passando por mais buffers no meio do caminho, os atrasos vão se acumulando e as diferenças vão se somando. Deste modo, o que antes era para ser, por exemplo, 1 kHz, pode ser 900 Hz ou 1100 Hz, 1.1 kHz, sendo necessário que você faça um ajuste no tempo de estouro do seu timer. Isso tudo porque existe variação no processo de fabricação que muda a velocidade de chaveamento dos buffers, das portas lógicas que compõem toda a malha de clock e até mesmo o circuito de contagem do seu timer. Deste modo, os equipamentos citados no começo, balanças, timers, sensores de temperatura, e etc., possuem alguns elementos de memória que são destinados à calibração. E assim, durante uma fase de fabricação, o equipamento, quando ele está plenamente montado, vai para a fase de gravação do firmware e calibração. Em fábricas que produzem milhares de peças por dia, milhões de peças ao mês, eles vão realizar isso tudo de forma automática. A máquina vai ser setada para realizar tanto a gravação do firmware quanto a calibração do equipamento de forma automatizada. Assim, o firmware vai possuir um modo de operação que é o modo de calibração, onde será realizada a medição de uma saída, por exemplo, de clock, para ver qual é a velocidade que este clock realmente está. Por exemplo, se eu tenho um timer, eu vou ter, obviamente, um sinal de sincronismo para alimentar os segundos do meu timer.
Este sinal de sincronismo seria roteado para algum pino externo que uma máquina com um osciloscópio vai medir e assim, comparando com o sinal ideal e o sinal que você tem, você consegue gerar quantos por cento eu tenho que subir ou diminuir no tempo de estouro do timer para que eu tenha exatamente a frequência esperada no final. E isso é calibrar o equipamento. Cada processador vai ter uma velocidade um pouquinho diferente. Uns vão ser um pouquinho mais rápidos, outros um pouquinho mais lentos, dentro daquela margem do que é aceito pela indústria de semicondutores e para aquela classe de chip. E aí, obviamente, você vai precisar efetuar este ajuste ao final, quando você gravar o firmware do seu equipamento. Nenhum processador vai ser exatamente igual ao outro, sendo necessário, assim, a calibração em todos os dispositivos que você for vender, se for necessário, é claro, ter tamanha precisão. Espero que este vídeo tenha sido interessante para você e tirado as suas dúvidas em relação aos próprios timers dentro do microcontrolador PIC. E lembrando que isto vale para qualquer processador. Esta variação ela pode acontecer inclusive em um processador Intel, por isso que nós temos processadores com diversos clocks e índices de desempenho diferentes e classes diferentes, pois eles vão classificando o índice de desempenho e qual seria o segmento do mercado desses processadores com base nesta variação, que ela não é 100% controlável. Você consegue ajustar alguma coisa, mas outra simplesmente é da fabricação. Eu tenho certeza que você gostou e já deixou aquele like, né? Se não deixou, agora é a hora, deixa o like aí. Compartilhe esses vídeos com os seus amigos que gostam de tecnologia e lidam com microcontroladores. Siga-nos nas redes sociais, todos os links estão aí embaixo. E é isso aí, até o nosso próximo vídeo.